De todos os julgamentos que marcaram a história da humanidade, talvez nenhum tenha sido tão temido e estarrecedor quanto os julgamentos de bruxas reais, que aconteceram entre o fim da Idade Média e o início da Era Moderna. A caça às bruxas, movida por um misto de superstição, fanatismo religioso e medo do desconhecido, culminou em centenas de execuções brutais, envolvendo processos judiciais tendenciosos e testemunhos duvidosos. Neste texto, exploraremos os 10 piores momentos desses julgamentos, cada um revelando o que há de mais draconiano nas práticas da época. 1. As confissões sob tortura. Em muitas partes da Europa, confissões de bruxaria eram extraídas mediante tortura brutal. A prática, tristemente comum, abrangia desde o uso da poleia e do esmaga-dedos até o abuso físico e psíquico prolongado. 2. Dos julgamentos de Salem. Um dos casos mais infames de caça às bruxas ocorreu em 1692, em Salem, Massachusetts. Com base em acusações infundadas e histeria coletiva, 20 pessoas foram executadas, e muitas outras foram encarceradas. 3. A perseguição alemã às bruxas. No Sacro Império Romano Germânico, estima-se que cerca de 25.000 a 30.000 pessoas foram acusadas de bruxaria entre os séculos XV e XVII. Os católicos e protestantes usavam essas acusações para eliminar inimigos. 4. A caça às bruxas escocesa. Na Escócia, o rei James VI se destacou por sua crença fervorosa na bruxaria, que o levou a autorizar e promover julgamentos implacáveis. O caso da North Berwick Witch Trials motivou uma caça às bruxas em massa. 5. O Maleus Maleficarum. Publicado em 1487, o Martelo das Bruxas se tornou um manual de instrução para a identificação, a captura e o julgamento de bruxas. Seu conteúdo, apontando métodos de tortura e argumentos enganosos, legitimizava a brutalidade. 6. A Íngria finlandesa e a Sápmi. Em regiões hoje conhecidas como Finlândia e norte da Noruega, a caça às bruxas atingiu duramente as comunidades Sami, agravada pelo choque cultural e religioso com os colonizadores cristãos. 7. Os julgamentos de Mora na Suécia. Nos julgamentos de Mora, ocorridos em 1668, o testemunho de crianças foi utilizado para condenar dezenas de pessoas à morte. A influência desses testemunhos infantis ilustra como a histeria coletiva podia ser manipulada. 8. As execuções em massa de Würzburg e Bamberg. Nos anos de 1626 a 1631, nas cidades de Würzburg e Bamberg, na Alemanha, talvez tenha ocorrido uma das maiores e mais intensas execuções em massa registradas. Centenas de indivíduos foram queimados. 9. A caça às bruxas nas Ilhas Britânicas. Além dos casos isolados, as Ilhas Britânicas foram palco de perseguições onde o lobby religioso e a ignorância deram as mãos para criar um cenário de medo permanente. 10. A implicação de Catarina Monvoisin na França. Durante o reinado de Luís XIV, a Fire des Poisons se envolveu conspirações que incluíam de feitiçaria e assassinato. Catarina Monvoisin, uma proeminente figura dessa época, acabou envolvida e foi executada. Cada um desses momentos representa não só um capítulo sombrio da história, mas também um lembrete ao mundo moderno sobre os perigos dos julgamentos precipitados e da intolerância. A memória desses eventos é essencial para se cultivar a justiça e a razão, prevenindo que horrores semelhantes voltem a se repetir.